Jovem Pan, eleições 2022. Vamos lá, destaque de abertura aqui do Jogo do Poder. Mudanças na Câmara de Vereadores de Florianópolis. Vereador renunciou agora à tarde ao mandato. Ex-vereador agora Ed Pereira, por uma grande chance de ser cassado em função de uma troca de partido no momento inadequado. A gente vai entender agora esse cenário com a repórter Simone Moreira, que já tem as informações. Boa tarde para você, Simone. Boa tarde, Emanuel. Boa tarde a todos que nos acompanham. O caso é o seguinte: o ex-secretário de Cultura, Turismo e Esporte e ex-vereador Ed Pereira renunciou ao mandato de vereador de Florianópolis agora à tarde, após trocar o PSDB pelo União Brasil. A troca foi feita fora do prazo e nos bastidores corria que o PSDB, ex-partido de Ed, solicitaria o mandato na Justiça Eleitoral, cassando o mandato de Ed. Se isso ocorresse, ele poderia ficar inelegível. Ed é atual pré-candidato a deputado federal pela União Brasil e comenta a renúncia. O parecer da Procuradoria-Geral do MPF, do Ministério Público Eleitoral, foi favorável, porque quem pediu pelo mandato foi o partido, só poderia pedir o suplente. E quando veio isso à tona, mesmo não perdendo o mandato, o que eu entendo? Se eu estou nessa caminhada por Santa Catarina, me dedicando 100% a isso, e fiz tudo que eu fiz em Florianópolis, eu tenho que me desapegar do que eu tenho. Então, ser vereador hoje é ter a oportunidade de também poder passar para o nosso vereador suplente, Jefferson Bach, que é da comunidade, que nos representa, e ele poder dar sequência como vereador mandatário e ser respeitado por isso. Então, o meu ciclo na Câmara de Vereadores se encerra nesse momento, mas eu tenho certeza que um novo ciclo se abre, que é essa grande caminhada que a gente tem como pré-candidato, e o que eu sinto é que as cidades querem mudança, e é isso que a gente vai buscar. Tudo que fizemos de bom para cada cidade em Santa Catarina. Na dança das cadeiras na Câmara, nada muda. Com o licenciamento de Ed para ser secretário, a vaga era ocupada pelo primeiro suplente Jefferson Bacher, do PSDB. Ele foi empossado na cadeira oficialmente nesta tarde, deixando de ser suplente. Ed comentou então agora, vai comentar agora, a gente vai ouvir o comentário de Ed com relação à relação com o Jefferson. Eu penso muito no esporte e na cultura como a transformação de uma sociedade. A gente não está falando de um esporte de rendimento. Então, o vereador Jefferson Bach, que vem da comunidade, que circula com várias crianças que precisam de oportunidade, essa é a pauta. Então, ele representa 100% aquela pauta que a comunidade venceu, que a comunidade deu essa grande guinada. Tivemos participação nisso e queremos ajudar Santa Catarina. Santa Catarina só vai ser um estado melhor quando toda a cidade tiver bons projetos feitos como a gente fez em Florianópolis e transmitindo isso para toda a cidade catarinense. Ed é pré-candidato ao Congresso Nacional pela União Brasil com o apoio indireto do ex-prefeito Jean Loureiro. Nos bastidores, Ed disputa do apoio do prefeito com Paulo Bornhausen, filho do ex-governador Jorge Bornhausen. Obrigado, Simone Moreira, pelas informações. Então está aí, o ex-secretário Ed Pereira renunciou agora à tarde à vaga de vereador na Câmara de Vereadores aqui de Florianópolis. Só para pegar aqui e amarrar essa história na linha do tempo, o Ed, que é pré-candidato a deputado federal pelo União Brasil, trocou de partido num tempo indevido e o partido, o PSDB, poderia conseguir na Justiça Eleitoral a cassação de Ed Pereira. E por esse motivo ele ficaria inelegível e não poderia concorrer nas eleições deste ano. Diante desse cenário, ele optou, quase que sem saída, por fazer a renúncia do mandato. Ele estava licenciado, o primeiro suplente estava atuando na vaga, que é o vereador Jefferson Bacher, e agora ele foi literalmente empossado oficialmente na cadeira de vereador aqui em Florianópolis na tarde de hoje. Inclusive, grandes lideranças estavam lá acompanhando essa renúncia agora à tarde, muitos secretários do atual governo de Topázio Neto, inclusive o próprio prefeito Topázio estava lá na Câmara de Vereadores agora à tarde acompanhando essa renúncia. 4h11 agora, 4h11.
E este tema do Ed Pereira, é claro, vai abrir o programa de hoje, o Jogo do Poder. Lembrando que você pode participar através do nosso WhatsApp e também no canal no YouTube. Aqui comigo está o Samuel Vidal. Tudo bem, Samuel? Boa tarde a todos, colegas de bancada e quem tá nos escutando aí, carro, YouTube, porque a gente tá em tudo que é lugar. A Fafá, que veio de... não é um vermelho, é um vinho. Vinho Bordeaux, mas dá os ares do vermelho. Comprei uma blusa nova para combinar com o programa, com o microfone e também com o fato de eu ser de esquerda, né? E aí, Juca, tudo bem? Pra quem nos ouve e não consegue nos assistir, a Fafá tá a cara da agente Carter. É isso aí, gente. Vamos começar então pela história do Ed, né? Essa renúncia do Ed Pereira, que na verdade nos bastidores aí disputa, né? Tava nadando contra a correnteza porque basicamente o apoio, ele tinha inicialmente o apoio do ex-prefeito Jean Loureiro e que depois, né, acabou nesse ajuste, nesse arranjo partidário, dando o apoio para Paulinho Bornhausen, né, que é filho do ex-governador Jorge Bornhausen aqui no estado de Santa Catarina. Eu queria ouvir vocês, as primeiras impressões de vocês, começando pelo Juca. É uma largada bem importante pro ex-agora vereador Ed, e ele se posiciona no jogo como pré-candidato a deputado federal mais forte do que nunca. Antes tinha aquela especulação dos bastidores, que aquela briga interna com o Paulinho Bornhausen, que ele ia desistir para apoiar o Paulinho, e o Ed teve um posicionamento firme e importante para o seu futuro político, renunciando a essa vaga de vereador. Agora ele vem com muita força aqui na capital. É um gesto muito importante para os outros vereadores que o apoiam também e decidiram seguir esse caminho junto com ele. Então acho que tem tudo para deslanchar e fazer uma grande campanha a partir desse posicionamento. Samuel. Bom, a gente costuma dizer, principalmente nós que somos jovens, jovens na política também, e buscando sempre uma nova identidade, que a gente possa buscar novas ideias, de que a política tem que ser feita com palavra. Esse é o principal objetivo. E tem algumas lideranças antigas, inclusive na política, que ainda buscam e fazem aquele acordo. Ó, esse acordo vai ser assim, não importa o que aconteça. E o Ed demonstrou nessa renúncia hoje, agora há pouco, né, na Câmara de Vereadores, de que ele busca, sim, pleitear essa vaga na Câmara dos Deputados, mas foi uma demonstração, principalmente para os vereadores que o apoiam, porque ele deixou muito claro na Câmara que não será candidato à reeleição na Câmara dos Vereadores. E isso é um ponto importante, porque consolida esse apoio dos vereadores da base, né, dos vereadores da base para a candidatura dele. Então, foi um passo aí muito importante na carreira dele e com certeza é uma decisão corajosa, né? Um vereador renunciar ao mandato não é qualquer coisa, né? Tendo 2 anos pela frente ainda. Né? Exatamente. Então, mas claro, a gente sabe dessa questão judicial, de que ele perderia o mandato por conta de uma possível ação aí do partido solicitando a cadeira. Isso aí é inegável. Raposas felpudas que o PSDB perdeu o prazo. Perdendo o prazo ou não, Juca, ele perderia... Perdendo o prazo, a razão estaria com o PSDB, né? Esse é o principal ponto. Mas o que eu quero trazer é que mesmo que o PSDB tivesse perdido o prazo, quem perderia o apoio seria o Ed. Porque daí ele não iria renunciar e colocaria uma dúvida perante a quem estava para apoiá-lo. Inclusive, me chamou bastante atenção, eu estava lá acompanhando a renúncia dele, a TV Câmara usava Ed Pereira PSDB ainda, né? Por mais que ele já tenha assinado ficha no União Brasil, né? Ainda estava lá PSDB. Mas eu queria entender agora com a Fafá o seguinte, né? A gente vive todo este cenário, né? Que é um cenário que evidentemente há grandes movimentações, né? De um lado para o outro, pessoas tentando se aproximar dos seus, digamos assim, padrinhos políticos ou daquelas pessoas que pretendem apoiar, né? E eu queria entender se isso é bom, ruim, prejudicial. Qual é a tua avaliação sobre uma renúncia dessa com possibilidade de perder o mandato por cassação? Eu acredito que o Ed está sendo estrategista e percorrendo o caminho que tenha menos ônus político para a candidatura dele.
né? Convenhamos que a gente aqui falar em renúncia é menos pior do que cassação. Cassação, óbvio. Né? Qualquer notícia veiculada com cassação, né? Até você explicar as suas razões de ser cassado e ter um mandato cassado, é muito prejudicial, né? Então, fica aí uma análise minha de que ele está percorrendo o que é menos prejudicial para a pré-candidatura dele, para a candidatura dele a deputado federal aqui até pro futuro político, por né? Florianópolis, né? Que é o principal reduto dele. O Ed, aparentemente, para mim, do que eu acompanho do trabalho dele, ele tem um perfil mais de gestão pública do que de verança, né? Ele, todas as vezes que ele ocupou, Ele é muito executivo. né, o mandato de vereador, ele, porventura, depois abriu mão para ser secretário e ocupar algum cargo que tenha relação com gestão, né, com o executivo mesmo. Então, acredito que ele vai ter aí um grande desafio, que é conseguir fazer muito voto em Florianópolis, com a base dividida, disputando com o Bornhausen, que tem nome e tem voto de outras eleições, né? Tem esse recall eleitoral. Então, acredito que é um grande desafio para ele, né? Eu estava observando as antigas votações dele, ele sempre entrou com boas votações, mas para ser candidato a deputado federal precisa ampliar essa base eleitoral dele, então acredito que seja um dos grandes desafios. Eu tenho informações aqui de que ele tem consolidado alguns apoios pelo Estado, inclusive do ex-prefeito Márcio Búrigo, de Criciúma, um jovem vereador de Itajaí, Osmar, que fez uma votação bem expressiva, mais 8 vereadores da Câmara Municipal de Florianópolis e Fernando Krellinger também. Então não é de toda a base Joinville. que vai estar com ele, é isso? Não. Essa era a minha dúvida, eu ia levantar esse questionamento porque eu também não sei. Não, parece que não é toda a base de vereadores que vão estar com ele. Eu sei Ele que ele tem tem 8 5 vereadores fechados. do que eu sei, tem 5 vereadores apoiando ele e a base está Até porque ele citou hoje na tribuna, os 5 vereadores, ele sempre ressaltava esses 5, né, que estariam fechados já com esse apoio para a candidatura dele, para futura candidatura, né, a deputado federal. Mas eu queria também ressaltar e trazer aqui para o nosso debate qual que seria o nome mais estadualizado hoje? Seria do Ed ou seria do Paulinho?